Ok, pessoal, então nós já vimos aí os conceitos teóricos, né, sobre circuito elétrico, então agora vamos estudar na prática esses conceitos, né? Então, o objetivo geral desse trabalho é estudar a relação entre os elementos no circuito em série, em paralelo e mistos, né? E os objetivos específicos são estudar teoricamente os conceitos, propriedades e grandezas, que fizemos no vídeo anterior, verificar a aplicação das fórmulas e das relações entre elas por meio do experimento. No nosso caso, esse experimento vai ser computacional, e eu vou dar esse exemplo agora nesse vídeo. E, finalmente, verificar na prática as propriedades elétricas por meio do experimento. Novamente, será por meio do experimento computacional, e vocês vão desenvolver essa atividade também utilizando a planilha, né, de simulação computacional. O que a gente precisa de materiais? Para a parte experimental, seria esse roteiro de pesquisa, né, e o circuito elétrico aqui da figura. Como nós vamos desenvolver computacionalmente, ao invés de utilizar esse circuito elétrico aqui experimentalmente, nós vamos utilizar uma simulação computacional através da figura. Então vejam que aqui nós temos uma figura, né, do experimento, que consiste numa bancada de madeira, e aqui nós temos um circuito montado em cima dessa bancada de madeira. Então aqui nós temos uma chave de alimentação, que liga esse fio aqui na tomada, é uma alimentação de corrente alternada, né, 127 volts. Temos uma chave de abertura e fechamento do circuito, um interruptor. Então, se ligarmos o circuito, quer dizer que ele vai estar um circuito fechado, né, funciona, ou um circuito aberto que não tem passagem de corrente. Esses vários adaptadores aqui são para a gente fazer a ligação dos resistores, que são nossas lâmpadas. A gente testa a corrente através do brilho da lâmpada, né, ou através dessas pecinhas aqui, que são apenas para dar passagem às correntes, e a gente fecha a passagem de corrente aqui. Então, lembrando também, né, que se a gente deixar um desses elementos abertos, não há passagem de corrente por ele. E se a gente fechar dois na sequência, né, também não vai haver passagem de corrente, porque um deles fica aberto, vai ter que ter um elemento resistor. E se a gente passar pelo menos um com o elemento resistor e fechar os outros, aí esse elemento resistor vai funcionar, mas não vai haver curto-circuito, né, porque o elemento resistor limita a corrente. Se eu tivesse uma terceira peça dessa e ligasse os três, eu teria um curto-circuito, porque essa peça ela oferece muita pouca resistência à passagem de corrente elétrica. E se eu ligar dois resistores um do lado do outro, eu vou ter ligações em paralelos. Eu posso ligar também três em sequência, né, conforme vamos simular na nossa simulação computacional. Então aqui nós temos uma representação esquemática desse mesmo circuito. Veja aqui a chave de abertura, né, o nosso interruptor, fecha e abre. Aqui a nossa chave de alimentação em volts, né, o símbolo tio significa que a corrente é alternada. Aqui nós temos uma representação esquemática de dois resistores em paralelo, né, mesma diferença de potencial entre os dois. Ó. Aqui nós temos a representação de três resistores em paralelo. E aqui um resistor que só pode estar em série, porque toda a corrente que vinha aqui tem que passar por ele. Lembrando que quando o resistor está em paralelo, a corrente pode se dividir, né? Se eu tenho dois resistores aqui e aqui, a corrente se divide entre eles. O que tiver maior resistência passa menos corrente, e o que tem menos resistência passa maior corrente. Se eles tiverem a mesma resistência, a corrente se divide igualmente. Essa corrente se une desse lado novamente, mantendo a corrente do sistema. Aqui ela se divide também, passa direto. E quando chega no resistor R1, não adianta, ela não tem como se dividir, tem que passar toda ela pelo resistor R1. Então, são aquelas definições que a gente viu de circuito em série e circuito em paralelo. Então, o resistor R1 está em série com os conjuntos R2 e com os conjuntos de R2 e R3 e com os conjuntos R4, R5 e R6 que estão em paralelo, né? O R2 está em paralelo com o R3, R4, 5 e 6 estão em paralelo entre si, e os dois conjuntos em paralelo com o R1. Vamos ver a nossa planilha de simulação computacional agora, que é esta aqui. Aqui nós temos a mesma figura esquemática que eu mostrei antes, e aqui uma figura que nós vamos utilizar na nossa simulação. Então, aqui nessa legenda amarela, né, nós temos o nosso interruptor, que vamos supor sempre ligado. Aqui na nossa legenda laranja nós temos a nossa voltagem, que nós vamos supor, na verdade vão ser 127 volts, né? 127 volts. Porque a voltagem real, na verdade, é 127 volts e não 110, como a gente geralmente fala, né? Então, deixa eu alterar aqui, já está alterado. E esses pontos em vermelho, pessoal, representam aqueles resistores da figura, né?
Quando houver um X no ponto em vermelho, significa que ali esse circuito foi fechado aqui, então não há passagem de corrente. Então, por exemplo, se eu colocar um X aqui em R3, então não existe o resistor R3, nem esse ramo. Quer dizer que toda a corrente vai passar aqui pelo resistor R2 e, consequentemente, o resistor R2 fica em série com o restante do conjunto, quando houver o X, né? Bem, vamos à primeira simulação, que é o seguinte. A primeira simulação, nós vamos considerar que o circuito tem apenas um resistor, ou seja, vamos ligar apenas uma lâmpada nesse circuito, né? Lembrando que as nossas lâmpadas são incandescentes, elas funcionam com filamento resistor, e é por isso que eu estou chamando a lâmpada de resistor, mas existem outros elementos resistores que não são lâmpadas, né? Aqui é apenas para a nossa forma de representar os resistores através de um elemento conhecido. Bem, então, nós vamos seguir aqui os mesmos passos do roteiro, que seria o quê? Escolher uma lâmpada pré-determinada, calcular a sua potência e voltagem do fabricante, isso aqui já vem escrito na lâmpada, né? A potência e a voltagem. Depois determinar a resistência equivalente e ligar a lâmpada no circuito para ver o brilho dela. Então esses passos, e calcular a corrente também. Esses passos que a gente faria aqui com uma lâmpada A e depois com uma lâmpada B, nós vamos realizar através dessa simulação. Então, para a primeira simulação, nós vamos pensar que aqui no resistor R1 eu vou ligar uma lâmpada A, né? A lâmpada A, foram dados aqui os dados, né? E aí observem que nós temos a legenda azul e verde aqui. A verde é os valores do exercício. Então aqui, para o meu exemplo, já foram dados. É uma lâmpada de 40 watts que funciona a 127 volts. Isso é o fabricante que define esses valores da lâmpada, né? E em azul é o que nós vamos calcular, né? Como vocês vão refazer esse experimento computacional depois, então no fundo o que vocês têm que calcular é o azul. E o verde é o que vocês têm que pegar da lista de exercício, é sugerido para cada grupo, é um conjunto diferente de valores, né? Conforme a lista de exercícios que tem depois, e aí vocês pegam os valores lá, colocam aqui no verde e calculem um azul, certo? No meu caso é 40 watts e 127 volts a lâmpada A. Então se eu ligar essa lâmpada sozinha no circuito, né, o que vai acontecer com ela? A primeira coisa que eu quero saber é qual a resistência dela. A resistência é uma constante da lâmpada, porque é um fiozinho lá dentro que eu não mexo, né? Existem equipamentos que eu posso alterar a resistência, mas a lâmpada não. Então, para calcular a resistência a partir da potência e da voltagem, né? Só lembrando que potência e voltagem é determinado pelo fabricante, né? Que aqui nós vamos chamar a potência e a voltagem do fabricante. Claro que dependendo da ligação do circuito, ela pode funcionar numa voltagem até diferente e numa potência diferente, que nós vamos ver depois. Mas se eu ligo uma lâmpada só, ela funciona nessa condição normal. Qual a resistência dessa lâmpada? Para determinar isso, pessoal, a gente pode usar, por exemplo, esta fórmula aqui, ó. Lembrando que eu mostrei para vocês 4 fórmulas, né? As 4 fórmulas envolvendo essas 4 grandezas, PVRI, potência, voltagem, resistência e corrente, e que elas se relacionam, né? Existem 4 formulazinhas relacionando todas elas. Então, qual a fórmula que relaciona PV e R? É essa aqui, ó. P igual a V ao quadrado sobre R. Então, eu posso calcular a resistência aqui. Resistência igual a V ao quadrado sobre P. Então, fazendo esse cálculo, vocês podem fazer esse cálculo usando uma calculadora, pegando esses valores e colocando no papel. Eu vou fazer através de fórmulas do Excel, né? Depois vocês podem repetir elas também, ou pode fazer na mão mesmo. Então, se a minha resistência tem que ser V ao quadrado sobre P, o que eu faço aqui? Eu uso um igual, né? Aí eu pego o V, que é esse valor, na célula Y9, vezes ela, de novo, porque é ao quadrado, dividido por P, que é esse valor aqui. Então eu obtenho que a resistência interna da minha lâmpada A é 403,23 ohms. Esse valor não vai mudar para ela. Na prática, o que vai acontecer é que se eu tiver várias lâmpadas nesse circuito, pode ser que a resistência equivalente mude, mas a resistência de cada lâmpada é conforme a fabricação que ela foi feita, através do filamento dela. Então esse valor não muda mais, a gente está só determinando ele. O brilho, pessoal, a gente veria no experimento qual o brilho dessa lâmpada, que seria o brilho regular de uma lâmpada de 40 watts, né? Por enquanto eu só vou colocar brilho normal e depois a gente vai relacionar o brilho à potência, tá? E dizer se é maior ou menor. Bem, eu quero saber a corrente elétrica agora. Ora, se eu já tenho as 3 grandezas PV e R, eu posso descobrir a grandeza da corrente elétrica através de qualquer uma das outras fórmulas lá. Então, por exemplo, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, I igual a PV, vocês lembram a fórmula P igual a VI? I igual a PV, eu posso usar essa aqui, ó, I igual a V sobre R, ou posso usar essa aqui, I igual a raiz de P
sobre R. Então, vocês podem usar todas as fórmulas. Lembrando que todas essas fórmulas estão no roteiro, né? Aqui, ó, as fórmulas de 5, né, a 8, de 4 a 8, na verdade, ó, a fórmula 4, a fórmula 5, a fórmula 6, a fórmula 7, de 4 a 7. Então, todas essas fórmulas estão expressas no roteiro. Bem, aqui no caso vamos escolher uma, P sobre V, que é mais fácil. Então, o I, uso o igual para a fórmula do Excel, pego o P aqui, essa célula, dividido por V, que é essa célula, e obtenho 0,31 ampere a minha corrente. Eu vou só, por demonstração, usar as outras fórmulas para vocês verem que dá o resultado. Se eu usasse essa fórmula aqui, ó, V sobre R, então eu teria esse valor dividido pelo R que eu calculei. Aqui aparece 0 porque a célula está com número inteiro. Deixa eu colocar. Então a gente vem em propriedade, coloca número, duas casas decimais e a gente já vê que está 0,31. Eu dou um OK, né? 0,31. Ele tinha colocado 0 porque ele tirou as casas decimais. Então deu o mesmo valor. E se eu usar a outra fórmula ali, ó, raiz, então vamos lá, raiz, usando as fórmulas do Excel, de P sobre R, raiz desse valor dividido por esse, né? Obtemos também 0,31. Então não importa qual fórmula eu use, eu tenho que obter o mesmo valor. Então, pessoal, eu cheguei nas 4 grandezas para essa primeira lâmpada. Ou seja, uma lâmpada de 40 watts, que foi projetada para funcionar a 127 volts, ela tem uma resistência de 403,23 ohms e ela vai permitir uma corrente de 0,31 ampere nesse circuito. Todo esse procedimento que eu fiz com a lâmpada A, eu vou fazer com a lâmpada B. Lembrando que esse caso é um circuito com uma resistência. Então eu vou tirar a lâmpada A daqui, vou colocar a lâmpada B. Isso continua sendo uma lâmpada só. A lâmpada B, eu vou supor que ela é 120 watts e funciona também a 127 volts. Então, qual a resistência dela? Novamente, posso usar essa fórmula aqui, V ao quadrado sobre P. Então, V vezes o V dividido por P, e eu obtenho 134 ohms. Já vamos comentar sobre o brilho. A corrente também eu posso usar qualquer uma dessas fórmulas aqui. Vamos usar essa P dividido por V, que dá 0,94. Só por simulação também eu vou fazer pelas outras fórmulas, igual aqui V sobre R, que dá 0,9. Veja, a diferença é apenas arredondamento. Se eu venho aqui na célula, formatar célula, repetindo, clico com o botão contrário, botão direito, formatar células, propriedade dos números e coloco duas casas decimais, ó, já está ali, 0,94. 0,94. Então é só uma questão de como ela demonstra. E pelas outras fórmulas também funcionaria da mesma forma. Então 0,94 ampere. Bem, pessoal, qual o brilho? Se a gente ligasse ela no circuito, a gente veria um brilho maior ou menor, né? Na prática, o brilho está relacionado à potência. Quanto maior potente a lâmpada, maior o seu brilho. Então, no experimento, a gente veria claramente que essa lâmpada brilha mais, porque ela tem uma potência maior. Certamente vocês já fizeram essa observação na casa de vocês. Uma lâmpada de maior potência brilha mais, né? Então aqui o que a gente veria é que a lâmpada ela tem um brilho maior, né? A lâmpada A tem um brilho que eu coloquei normal, vamos colocar menor agora, que eu já sei que é menor que a outra, e essa aqui é um brilho maior. As duas têm o brilho regular que ela foi feita do fabricante. Nas próximas simulações, pessoal, a gente vai fazer ligações em série e em paralelo. E nesse caso, as lâmpadas elas têm aqui uma potência nominal de fábrica, né? Só que quando elas são ligadas em série e em paralelo, elas não funcionam essa potência nominal, elas funcionam uma potência combinada, dada pelo circuito. E aí como que a gente vai saber quem brilha mais? Justamente comparando as potências, tá? Então quanto maior a potência, maior o brilho. Muito bem. Então no próximo vídeo eu vou continuar com o circuito em série.